Fala galera, beleza? Moisés aqui para a nossa segunda aula dessa maratona da semana do Hebraico Bíblico. É o seguinte pessoal, essa aula aqui para mim é uma das mais importantes dessa maratona toda e o principal, essa aula pessoal é que vai começar a separar as pessoas que vão aprender o Hebraico Bíblico e que vai mudar a forma de interpretar a Bíblia Sagrada para aquelas que simplesmente vão desistir e não vão dar continuidade nessa maratona. E como eu falei pessoal, a gente está aqui nessa primeira aula nossa, a gente está percorrendo uma maratona onde o destino vai ser interpretar a Bíblia de uma forma diferenciada. E aqui, pessoal, a gente já percorreu o primeiro caminho dessa maratona e agora a gente está começando a caminhar aqui para a parte 2 dessa maratona. Então, se você já chegou até aqui, em primeiro lugar, então, eu já gostaria de parabenizar você, porque infelizmente muitas pessoas começam as maratonas e não conseguem chegar até o final. Se você chegou até aqui, é porque você realmente quer aprender a como interpretar a Bíblia Sagrada de uma forma totalmente diferenciada e correta. E é o seguinte, pessoal, vamos começar então agora, e a gente nessa segunda aula, a gente vai aprender um pouquinho sobre como fazer a montagem dos textos bíblicos. Então, isso que eu vou falar para vocês agora, o conhecimento que vocês vão adquirir a partir de agora, é um conhecimento totalmente diferenciado que eu tenho certeza que a cada, 1000 pessoas, uma pessoa conhece essa forma de interpretar a Bíblia Sagrada. Então, assim, você hoje vai ter a chance de ser uma dessas pessoas entre milhares de pessoas que vão conseguir realmente fazer uma exegese dos textos bíblicos. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então. Qual que é o conceito aqui principal para a gente fazer a montagem dos textos bíblicos? Para a gente fazer uma montagem dos textos bíblicos, a gente vai precisar de alguns elementos. Um dos elementos que a gente vai precisar é de um bom dicionário, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também. Então, em resumo, qual que vai ser a nossa metodologia agora? Então, a gente vai pegar um texto em hebraico. Depois que a gente pegar esse texto em hebraico, a gente vai pegar palavra por palavra desse texto e depois a gente vai fazer uma interpretação de palavra por palavra. Depois a gente vai montar o nosso texto em hebraico. Então, o conceito aqui, pessoal, principal é exatamente esse. É a gente fazer uma leitura do texto bíblico quando a gente for ensinar, quando a gente for ministrar, pregar. E esse texto a gente pegar ele sem preconceito algum, ou melhor, sem uma pré-ideia alguma. Porque quando a gente lê um texto, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente já lê esse texto com uma trava no olho. A gente já lê esse texto com alguma ideia, algum conceito que a gente ouviu anteriormente. Mas a partir de agora a gente vai mudar isso. A gente vai pegar os textos em hebraico, a gente vai quebrar esse versículo em algumas palavras e com base na montagem do nosso texto, a gente vai fazer as nossas interpretações bíblicas. Então, a partir de agora, a gente vai literalmente mudar a forma de interpretar a Bíblia Sagrada. Enquanto a maioria das pessoas, para não dizer 100% das pessoas, ou 99,99% das pessoas fazem, a gente vai começar a fazer algo diferente. A gente vai montar os nossos próprios textos, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então. Aqui eu coloquei um texto em hebraico, que é o texto de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, versículo 2. E ele continua descrevendo o texto. O que a gente vai fazer nessa aula? Eu peguei esse primeiro texto em hebraico de Gênesis capítulo 1, versículo 1, e a gente vai montar esse texto para vocês conseguirem compreender como que funciona a montagem de texto. Só que antes da gente começar essa aula aqui, eu vou apresentar para vocês um dicionário para vocês utilizarem aí também, e porque é com base nesses dicionários que a gente vai fazer as nossas montagens de texto, beleza? Vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Então, o que a gente vai precisar, pessoal, para montar os nossos textos, eu vou recomendar para vocês essa Bíblia aqui, vou até trazer um pouco mais próximo. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de Estudos, palavra-chave, grego e hebraico. O que tem nessa Bíblia, pessoal? Nessa Bíblia tem um dicionário bem no finalzinho dela. Esse dicionário aqui, vamos ver se dá para vocês verem, é o dicionário James Strong. O que é esse dicionário, pessoal? Agora eu estou falando para vocês aqui, vai ficar tudo mais claro. Como que funciona a interpretação bíblica. Então, vou ensinar vocês a utilizarem essa Bíblia aqui agora. Essa Bíblia aqui, pessoal, tem todas as palavras em hebraico. E cada uma dessas palavras tem as suas referências. Então, o que a gente faz, pessoal? Preste muita atenção aqui como funciona a montagem dos textos e a interpretação bíblica das palavras e do contexto.
O que a gente faz? A gente pega um versículo em hebraico, depois que a gente pegou esse versículo em hebraico, o que a gente vai fazer? Separar versículo por versículo, depois que, ou melhor, palavra por palavra desse versículo, e depois o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir pegar essas palavras, transliterada, que eu já ensinei vocês a transliterarem na aula passada, a gente vai pegar essas palavras e a gente vai no dicionário, esse dicionário que eu apresentei para vocês, e a gente vai pegar o que significa essas palavras. Fique calmo que isso vai ficar um pouco mais claro a partir de agora. Como eu falei para vocês, essa aula, pessoal, ela é literalmente um divisor. Muitas pessoas talvez assistam ela e desistam. Outras pessoas que vão realmente querer aprender sobre o hebraico bíblico, interpretação, vão conseguir ficar com a gente até o final e principalmente chegar na nossa terceira etapa aqui, que é a terceira aula. Vamos lá, pessoal, como que funciona isso então? Aos poucos eu vou explicando e esse conceito vai ficando um pouco mais claro aí na sua cabeça, beleza? Vamos começar então. Ó, antes de eu começar aqui a explicação, vou pedir para que você desligue seu celular ou deixe ele de lado, pegue um caderno, vai anotando tudo que eu vou te falar, porque sem dúvida no final você vai conseguir entender exatamente como funciona o processo de montagem de texto bíblico. Então vamos lá, pessoal, vou começar aqui então explicando para vocês como funciona a montagem dos textos bíblicos. Ah, só um detalhe, talvez você não tenha essa Bíblia e você fala, pô, mas o que eu vou fazer agora para acompanhar a sua aula? Fique tranquilo que depois eu vou dar uma alternativa para você que ainda não tem essa Bíblia. Mas para você que já tem, vem acompanhando comigo aqui o raciocínio, e se você não tiver, fique tranquilo, assista esse daqui que depois eu vou te dar uma alternativa, fechou? Vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente tem o nosso primeiro texto em hebraico de Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Então a gente tem aqui o famoso Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim. Aí aqui a gente tem, ó, Ve'etz Haaretz. Esse textinho aqui, pessoal, é o mais conhecido, todo mundo fala em hebraico e tal, que é o primeiro texto da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que a gente faz, pessoal, para a gente fazer uma boa interpretação dos textos bíblicos? A gente faz o seguinte, a primeira coisa que a gente faz, então, é separar todas as palavras importantes do texto. Então a gente pega um texto em hebraico e a gente vai começar a separar agora palavra por palavra. Então a primeira palavra que a gente tem aqui é a palavra Bereshit. Bereshit tem aqui bonitinho. A outra palavrinha que a gente tem aqui é a palavra Bará. E depois eu vou explicar cada uma delas, fiquem tranquilos. Depois a gente tem uma outra palavrinha aqui que é a palavrinha Elohim. Depois a gente vai ter uma outra palavrinha aqui, pessoal, que é Hashamayim. E por último, pessoal, a gente tem uma outra palavrinha aqui importante no texto, que é a palavra terra. Então o que acontece, pessoal? Como que funciona literalmente aqui, né, a montagem dos textos? A primeira coisa que a gente fez foi identificar as palavras importantes. Aqui eu não estou levando em consideração as preposições, os artigos, apenas as palavras. Então aqui, pessoal, o que a gente faz? A gente tem aqui, ó, a primeira palavra que a gente já separou. O que a gente vai fazer? A gente já separou aqui, ó, Bereshit, a primeira palavra. O que a gente faz? A gente vai na nossa Bíblia ali, né, no nosso dicionário, ou qualquer outro dicionário que você tem em hebraico, e a gente vai encontrar o que significa a palavra Bereshit. Então, o dicionário, pessoal, vai trazer várias definições dessa palavra. Você vai ter ali Bereshit como começo, em começo, no começo. Então, a primeira versículo a gente já tem, no começo, beleza. Essa referência dessa palavra, pessoal, está literalmente aqui, ó. Então, se você tem essa Bíblia que eu acabei de mostrar, se você for nessa referência, você vai encontrar. Beleza. A gente tem agora aqui, pessoal, a segunda palavra, a palavra Bará. Lá na referência 1254, tem ali a definição da palavra Bará. E por aí vai. Então, agora aqui, pessoal, vou explicar para vocês um pouquinho dessas palavras em hebraico para vocês entenderem a importância de saber montar um texto bíblico utilizando o dicionário, porque aí você vai começar a ler o texto sem a intervenção de opiniões de terceiro. Vamos lá, pessoal, primeira coisa aqui então, ó, vamos prestar atenção nisso aqui, ó, um pequeno detalhe aqui no texto, ó. A gente tem essa palavra aqui, a gente tem aqui a preposiçãozinha e a gente tem aqui, ó, aqui dentro a gente já tem uma palavra, que é a palavra Rosh. Então o que quer dizer isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma preposiçãozinha, né? E aqui a gente tem
a palavra Rosh. Essa palavra, pessoal, se você vir nessas referências aqui, você vai encontrar que essa palavra, apenas essa palavrinha aqui dentro de uma outra palavra, ela tem um significado de cabeça, um líder, um sumo sacerdote, alguém de uma patente maior. Então o que está querendo dizer aqui, ó? Bereshit. A palavra Bereshit, então, pessoal, pode ser no começo. Só que se a gente pegar e for cortando essa palavra, pegando as raízes, a gente vai encontrar aqui mais detalhes ainda sobre Bereshit, no começo. Aqui, pessoal, está falando assim, ó, no sentido de dê para alguém. E quem é esse alguém, pessoal? É literalmente o Rosh. Quem que é o Rosh? Segundo o dicionário, o próprio cabeça, o próprio líder. Então algumas pessoas atribuem a criação do mundo literalmente ao cabeça. O próprio apóstolo Paulo fala que o cabeça é Cristo, mas aí já é algo relacionado à interpretação. Vamos continuar, pessoal. A gente tem aqui também, ó, a segunda palavra. A segunda palavra aqui é Bará. O que significa Bará, pessoal? Segundo o dicionário aqui, nessa referência. A palavra Bará, pessoal, é literalmente criação a partir do nada. Essa palavra Bará, ela é atribuída somente ao Deus Criador. Então não existe uma criação, usando essa palavra Bará, que não esteja atrelada ao próprio Deus. E aqui essa palavra Bará, ela vai aparecer algumas vezes na Bíblia, no sentido de criação dos homens, né? Criação da humanidade, a criação desse céu, dessa terra. E a palavra Bará também vai ser atribuída aqui a dois elementos que é muito importante que você anote aí. A palavra Bará também está atribuída à criação da justiça e da salvação. Pessoal, olha que legal isso aqui. A própria palavra Bará atribuído à salvação. O que quer dizer isso? Que o homem não pode criar a salvação. O homem não tem habilidade, como o próprio salmista diz, de se salvar. O homem por si mesmo, si só, ele não consegue se salvar ou salvar alguém. Mas a palavra Bará está atribuída à salvação. O que quer dizer isso, pessoal? A salvação ela é feita, ela é dada, é atribuída somente a Deus. Só Deus tem a capacidade de salvar alguém. Então aqui, pessoal, a gente já começa a ver, ó, com apenas algumas palavrinhas dentro do próprio dicionário, a gente vai entendendo um pouco mais a Bíblia Sagrada e montando o nosso texto da forma correta. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui, ó. A gente também vai ter aqui, ó, a palavra Elohim. A própria palavra, pessoal, Elohim que tem aqui, ó, ela significa pelo menos aqui 4 itens. Um desses itens é Deus Supremo. A palavra Elohim também pode significar anjos caídos ou simplesmente anjos. A palavra Elohim também pode significar os falsos deuses. E a palavra Elohim também pode significar os juízes da terra. Então assim, pessoal, vamos por eliminação aqui, ó. Então o próprio Deus, o Criador, o Elohim, aqui desse texto está se referindo ao Elohim, ao Deus Supremo. Então aqui fica já uma observação que eu vou falar para vocês, bem um parênteses mesmo. Quando a Bíblia fala dos filhos de Deus e as filhas dos homens, os filhos de Deus lá em Gênesis capítulo 6, quem que é, pessoal? Ali a palavra é Elohim. E Elohim significa o quê? Pode ser Deus Supremo, pode ser anjos, pode ser os deuses falsos ou simplesmente os poderosos da terra. Então lá em Gênesis, quando fala dos filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens, ali está falando de quem? Anjos não é o próprio Deus Supremo e também não pode ser um Deus falso. Então quem que sobra, pessoal, ali em Gênesis 6? Literalmente os poderosos da terra, aquelas pessoas que governavam a terra. Então aqui você começa a ver a importância de a gente ter um bom dicionário bíblico. Então quando você pegar o seu dicionário e for lá na referência 430, lá vocês vão encontrar esses 4 itens que eu acabei de falar para vocês. Vamos descer, pessoal. Aqui então a gente tem aqui, ó, Shammai. A palavra Shammai aqui, ó, essa palavra Shammai aqui é literalmente o céu elevado, o céu, o primeiro céu que a gente tem. A gente sabe que dentro da cultura judaica a gente costuma falar que tem 7 céus pelo menos, mas eu não vou falar deles agora. Eu já tenho um vídeo lá no canal, se você não assistiu, você pode vir lá depois, que eu falo um pouquinho sobre os 7 céus. E esse primeiro céu aqui, ó, que a Bíblia está falando, é o primeiro céu, pessoal, que é esse céu de estrela que a gente vê. Quando você sai da sua casa, olha para o céu e vê os passarinhos, vê as estrelas, esse daí é o céu que a Bíblia está dizendo aqui no primeiro versículo. E por último aqui, na referência 776, a gente tem a palavrinha Eretz, que significa terra.
Pessoal, isso daqui que eu passei para vocês agora é o princípio para vocês montarem o texto bíblico. Então assim, como que funciona a montagem, né? Um resumo para vocês entenderem. Vocês vão pegar os textos em hebraico, depois que vocês pegarem o texto em hebraico, vocês vão identificar todas as palavras em hebraico, todas as palavras sem preposição, tirando o artigo, tirando o verbo conjuntivo, enfim, vocês vão tirar tudo e vai pegar apenas a palavra. Depois que vocês pegaram a palavra, qual que é o próximo passo? Vocês escreverem a palavra. O segundo passo é esse, escreverem a palavra. O terceiro passo é vocês encontrarem as referências no dicionário, o que significa aquela palavra. Então aqui a gente tem começo, no início. Depois a gente vem aqui para a segunda palavra. Bará significa criação de Deus, algo que foi criado, algo que vai ser criado. Então, depois que eu tiver todas essas informações, pessoal, eu vou conseguir montar o meu texto bíblico. Então, as minhas interpretações vai ser literalmente com o texto que eu montei, e não com as travas nos olhos de alguém que já ouviu de alguém, ou até mesmo da tradução que a gente tem. Então, a intenção aqui, pessoal, é literalmente que você consiga fazer a montagem dos seus textos bíblicos para você conseguir fazer uma boa interpretação da Bíblia Sagrada. Pessoal, essa parte aqui ela é um pouquinho mais complicada, mas eu posso te garantir que depois que você dominar essa parte, a sua interpretação bíblica dos versículos bíblicos nunca mais serão os mesmos. E é o seguinte, pessoal, antes de eu finalizar esse vídeo, eu gostaria de mostrar para você mais uma forma de vocês interpretarem a Bíblia Sagrada. Vamos lá, aqui a gente está fazendo uma montagem dos textos bíblicos, para a gente fazer uma boa exegese do versículo. Agora tem uma outra forma de interpretar a Bíblia Sagrada, que é a que eu vou mostrar para vocês agora. A primeira forma é literalmente essa. A segunda forma, pessoal, é como eu falei na primeira aula, cada uma das letras em hebraico tem um significado. Então vocês podem pegar algumas palavras em hebraico, apenas as palavra por palavra, e vocês vão conseguir fazer uma exegese dessas palavras. Como que funciona? Lembra que eu falei que cada uma das letras tem um significado? Então você vai pegar 2 letras ou 3 letras, né, dependendo da palavra. Não é legal vocês fazerem com muitas letras, mas isso que eu vou falar para vocês agora costuma funcionar bem até 3 letras. Mais do que 4 letras fica bem complicado, eu pelo menos não aconselho vocês utilizarem. Como que funciona? Lembra que eu falei que cada uma das letras tem um significado? Então vocês vão pegar algumas palavras, eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Vou pegar aqui a palavra Hem. Essa palavra em hebraico, pessoal, vou escrever aqui para vocês, ó, é a palavra Hem. Lembra que eu falei que cada uma das letras tem um significado? Lembrando, a tradução dessa palavra é graça. Então vamos fazer uma interpretação aqui da palavra graça. Então aqui a gente tem, pessoal, uma letrinha que é chamada de Het. Essa letrinha aqui, ela lembra tipo um cercadinho, tá vendo? Então essa letra é uma cerca. E essa outra letrinha aqui, pessoal, significa vida. Essa letrinha aqui significa vida, que é a letra Nun. Então a gente tem aqui, pessoal, essa letrinha aqui simbolizando proteção e essa outra letrinha aqui simbolizando vida. Então o que significa, pessoal, a palavra graça em hebraico? Literalmente aquilo que protege o quê? A vida. Então a palavra graça em hebraico ela tem esse significado, não só um favor imerecido, mas também algo que protege a sua vida. Então hoje você é protegido pela graça de Deus. Então a graça, pessoal, dentro da exegese bíblica aqui, a gente fala que é aquilo que protege a vida. Então a palavra graça é Ren. Ren em hebraico é proteção à vida. Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês entenderem como vocês vão montar a interpretação das letras em hebraico e das palavras também. Vamos lá, pessoal, mais uma palavra aqui para vocês entenderem. Ó. Essa palavrinha aqui que eu vou escrever, ó, é uma palavra que talvez você já viu algum vídeo meu falando sobre isso, é a palavra coração. Então aqui, pessoal, a gente tem literalmente essa palavra, lev. Essa palavrinha aqui, lev, significa coração. O que significa a palavra coração em hebraico, pessoal? Aqui a gente tem a primeira letra, que é a letra Lamed. A letra Lamed, como eu falei na aula passada, ela significa conduzir, ela significa um cajado, aquilo que conduz.
E aqui a gente tem essa letrinha aqui que significa casa, que é a letra Bet, que a gente falou também na aula passada. Então a palavra Lev, que é coração, significa literalmente aquilo que conduz a sua casa. Então por isso que a Bíblia fala que tudo que você deve guardar, guarde o coração, porque dele procede a saída da vida. Então o coração, pessoal, ele é literalmente aquilo que conduz a casa. Por isso que você deve estar sempre com o coração atento, com o coração voltado para as coisas de Deus, porque é isso que vai conduzir a sua casa. E é o seguinte, pessoal, essa aqui então foi a nossa segunda aula de hebraico bíblico da Semana do Hebraico. Nessa aula aqui a gente aprendeu como montar um texto bíblico e fazer uma boa exegese utilizando um bom dicionário. Então assim, pessoal, a gente está agora aqui na nossa segunda aula, a gente está quase percorrendo o final dessa maratona e se você chegou até aqui, sem dúvida nenhuma, a sua forma de interpretar a Bíblia Sagrada, ela vai ser transformada. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer uma aplicação dessas interpretações bíblicas. A gente vai analisar alguns versículos em hebraico e eu vou fazer uma aplicação para que você entenda a importância de saber sobre o hebraico bíblico. E uma coisa eu já posso te garantir, se você chegou até aqui, você já está muito à frente das pessoas que deixaram o grupo, que deixaram de participar das aulas, porque sem dúvida, esse conhecimento que vocês estão adquirindo agora vai mudar a forma de vocês interpretarem a Bíblia Sagrada. Faça uma lista, pegue as pessoas mais próximas de você e pergunte quantas delas entendem o hebraico e sabem fazer uma exegese das palavras em hebraico. Pode ser que você conheça uma ou duas pessoas, mas agora você é uma delas que vai conseguir, a cada 1000 pessoas, pelo menos uma sabe. E agora você sabe como utilizar o hebraico bíblico para fazer uma exegese dos textos bíblicos. Então é isso aí, pessoal. Comente aqui embaixo se você entendeu, ficou alguma dúvida. Eu vou deixar também o link para vocês adquirirem a Bíblia, caso vocês queiram também, essa Bíblia que eu mostrei. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês conhecerem. E como eu falei no começo do vídeo, que eu também ia dar uma alternativa para vocês, eu vou deixar o link de um dicionário online, onde vocês vão conseguir fazer isso daqui. Nesse dicionário vocês vão aprender, vocês vão conseguir lá pegar as palavras em hebraico e achar o significado delas. Então se você ainda talvez não queira, ou não consiga comprar essa Bíblia agora, não tem problema. Isso que eu ensinei vocês conseguem fazer gratuitamente utilizando o dicionário que eu vou deixar aqui para vocês. É um dicionário online, lá vocês vão aprender também como fazer a exegese apenas online, fechou? Então é isso aí, pessoal, até a próxima e tchau, tchau!